galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Bia Moura, sou taróloga já há algum tempinho e agora eu tô me aventurando aqui com os vídeos mais longos no YouTube para que a mensagem da cigana possa chegar para mais pessoas e de forma mais expansiva. E hoje eu vou trazer para vocês uma leitura que é uma leitura bem geral mesmo, eu não vou dividir em signos, então qualquer pessoa que chegar tá à disposição, é para vocês. Vou só arrumar aqui o ângulo da câmera. E a ideia é que essa leitura seja uma leitura de recados para o próximo ano. Então, tudo que você precisa saber sobre esse próximo ano, seja inquisito de coisas que você precisa finalizar nesse para que você possa abrir para o próximo, e sejam coisas que vão chegar para você que você precisa ter uma consciência de que vão chegar para você nesse próximo ciclo, ok? Gente, então eu acabei de encerrar agora o processo de mochilão. Eu tava viajando por muito tempo e eu até não consegui gravar vídeos porque eu passava por lugares em que eu não tinha um espaço propício para isso, onde muitas pessoas passavam, tinha muito barulho, enfim. E aí agora que eu tô no meu cantinho, eu consigo fazer isso e eu não arrumei um cenário ainda, como vocês podem perceber, ainda tô aqui, né, bem no improviso, justamente porque eu senti que essa leitura precisava ser gravada por algum motivo. Então só arrumei aqui as coisas bem rápidas e tô gravando para vocês. E é isso, se você sentir de contribuir, deixando um like, um comentário, eu agradeço bastante, é uma troca pelo trabalho. E o objetivo dessa leitura, como eu comentei antes, então, é que a gente olhe para esses recados do próximo ano. Vamos lá dar uma olhadinha no que esse futuro reserva para você, mas principalmente o que você pode fazer agora para que você consiga consolidar aquilo que você deseja nesse próximo ano, porque eu acho que as cartas têm esse poder, né? Eu acho que as cartas são símbolos muito poderosos, são arquétipos que trazem um conhecimento muito grande sobre o que a gente pode acessar nesse momento atual para justamente manifestar aquilo que a gente tem como desejo principal, como objetivo principal, ok? Então vamos lá, gente. A gente vai iniciar com o tarô Zen do Osho, que eu estou com ele aqui. Inclusive, senti muita saudade dele enquanto eu estava viajando, porque ele é bem certeiro. E vamos lá, cigana, eu quero saber o que as pessoas que estão me assistindo agora precisam saber sobre esse próximo ano, quais são os recados principais. Gente, e me veio aqui agora. Opa! Que já tá caindo carta aqui. Me veio aqui agora também que, caso você não se identifique com todas as mensagens, tá tudo bem, ok? Porque além de ser uma leitura coletiva, também é uma leitura que eu sinto que vai sair bastante informação. Então vai filtrando aí, porque eu acho que vai ter bastante coisa, tá? Então vamos lá. Deixando ir. Viajando. Travessia. Isolamento. E a carta das vidas passadas. Eu tô achando que essa leitura vai. A carapuça vai servir aqui, gente. Ai, meu Deus. Tá, vamos lá. Gente, então assim. Primeiros recados principais aqui, tipo, no momento. Ah, e o fundo do deck também acabei não mostrando pra vocês, mas a gente tem a carta da mente. E essa carta aqui nossa, do Tarôzinho do Osho da Mente, eu acho ela assustadora, assim, porque é uma carta que ela fala justamente sobre essas engrenagens e essa coisa muito acumulada, sabe? Onde a mente, ela tem o poder de projetar tudo, né? E se a mente tá dessa forma aqui, o nosso mundo ao nosso redor fica dessa forma também. Então, a gente já vai falar um pouco sobre isso. Gente, então, primeiro recado, o recado mais objetivo do Tarô Zen do Osho, que veio bastante carta, né? Acabaram sendo 4 cartas aqui. Mas eu sinto que existe um recado principal de soltar, né? Então eu vejo que esse final de ano é um final de ano que vai exigir muito isso de você, principalmente com relação à questão de liberar, sabe? No sentido assim de que, caramba, o que serve pra mim eu acolho, mas o que não serve eu não vou ter dó de deixar pra trás, sabe? Mesmo que isso seja. Qual seria a palavra? Mas mesmo que isso seja uma certeza de você se sentir um pouco mais sozinho, ou uma certeza de você se sentir um pouco mais isolado de pessoas ou de círculos sociais. Mas, cara, se não faz sentido pra você, não continua. É isso que as cartas vêm trazendo de uma forma muito objetiva, sabe? Eu vejo que você mudou muito nesse último ano, né? Essa carta da viagem, ela fala muito sobre isso, né? Que de uma travessia, que não precisa ser uma viagem necessariamente. Mas aqui a gente fala sobre um processo de amadurecimento tão grande que você não se enquadra mais naquilo. E eu vejo assim, as cartas vêm falando também que você já deixou muitas coisas pra trás e você nem percebeu. O que ficou foi só apego, mas aquilo já não existe mais, sabe? É como se você estivesse numa posição em que você está segurando só a lembrança de uma coisa que nem o teu inconsciente mais quer, sabe? É como se o teu corpo já dissesse que não, é como se a tua vida já dissesse que não, é como se nada mais encaixasse, mas
por algum motivo a lembrança é boa, então você fica com essa lembrança e isso acaba se tornando um apego, e esse apego não permite que você vá pra frente. E aí, gente, é muito forte porque aí, essa carta das vidas passadas aqui, ela é bem intensa também, porque é uma carta que ela fala pra mim que não necessariamente vidas passadas, porque eu acho que daí depende muito da crença de cada um, de como a gente acredita na roda da vida, né, como as coisas vêm e vão, mas é uma carta que ela fala muito sobre aquilo que a gente carrega de muito tempo, né, ou até mesmo aquilo que a gente precisa trabalhar no momento atual, para que a gente cumpra com um karma, por exemplo, né, ou para que a gente cumpra com algo que precisa estar no nosso caminho. E a gente não precisa nem acreditar em karma para isso, né? Eu acho que karma é só uma das infinitas formas da gente descrever aquilo que precisa estar no nosso caminho, porque se não fosse dessa forma, a gente não aprenderia, né? Então, essa carta, ela me fala que essa situação em que você tá, em que você precisa deixar, e que você precisa soltar de uma vez, e que é uma coisa que não é nem mais real, mas que é só uma lembrança, é uma situação que ela tem um peso muito grande na tua linha, sabe? É uma situação em que existe um peso grande no sentido de desenvolvimento. Porque é uma situação em que talvez seja até uma repetição de padrão, sabe? Então a gente pode estar falando aqui sobre uma situação familiar, a gente pode estar falando aqui sobre uma situação de relacionamento, uma situação de trabalho, daí você vai adequando a tua realidade. Ou até mesmo com relação à vida como um todo, né? Às vezes a gente está vivendo ali uma vida que é uma vida que foi estruturada de acordo com aquilo que a gente acreditava, mas que agora a gente não acredita mais. E aí, o que a gente faz, né? E é interessante que você continue honrando esse caminho, honrando esse lugar, mas ao mesmo tempo você não precisa mais viver essa realidade, né? Então eu vejo que essa carta das vidas passadas, ela diz que isso que você vai estar rompendo é algo tão profundo e tão intenso que você vai abrir um espaço tremendo para que você consiga colocar coisas novas e novas movimentações. Porque pensa comigo, se você tem algo que ocupa um espaço muito grande na sua vida, e esse espaço, ele tá ali sendo preenchido por isso, e você tira esse preenchimento, o novo abre. E a partir do momento que esse novo abre, você consegue plantar coisas novas. E eu vejo que você já tá muito certo do que você quer, sabe? Eu vejo que você já tá muito certo do que você quer plantar no novo. Agora só realmente precisa tirar o velho, tá? E aí, essa carta do fundo do deck que aparece a carta da mente, pra mim é muito forte, porque é uma carta que ela fala, quer ver? O aproveitamento, a projeção, flow, celebração, comparação, ok. Essa carta da mente, ela fala pra mim basicamente que é a chave principal pra você conseguir vencer tudo isso, né? Então, assim, fortalecer a mente nesse final de ano. Exercício físico, meditação, alimentação bem equilibrada, é um momento pra você olhar muito pra você, sabe? Até porque essa decisão vai realmente fazer com que você se sinta um pouco isolado, né? Essa carta aqui do isolamento, mas também dessa frieza, né? Uma carta que ela fala dessa frieza, ela representa esse lugar de você ficar um pouco mais rígido por conta do isolamento e desse lugar de ficar um pouco mais você com você mesmo. Mas isso não quer dizer que vai ser para sempre, e não quer dizer que não vai ser um processo positivo, sabe? Então, assim, esteja preparado para passar por esse processo, mas sabendo que ele vai ser muito necessário para que você consiga olhar para frente, tá? Então, forte, já começamos aqui com recados intensos. Vou deixar essas cartinhas aqui reservadas e a gente vai tirar o baralho cigano pra gente ver o que se desenrola a partir dessa situação. Vamos lá. Então eu vou estar usando aqui o baralhinho cigano, bem bonitinho. Vamos lá, então. Cigano, o que a gente tem para trazer para as pessoas que estão ouvindo essa leitura a partir dessa abertura de caminhos? Carta da cigana já falou da minha mão aqui, gente. Vamos lá, vou levantar aqui um pouquinho mais para vocês verem eu embaralhando, que eu esqueço. A carta dos livros. A carta dos ratos, gente. Ai, que bizarro. Opa! E daí a gente tem mais 3, tá? Então vou aceitar. Carta da cruz no fundo do baralho. A gente tem mais a carta da chave, a carta dos peixes e a carta dos sentimentos, tá? Gente, eu sinto que eu tô falando com pessoas aqui que vão estar passando por processos emocionais fortes, tá? Emocionais no sentido, assim, de você precisar realmente limpar muitas coisas para abrir esses caminhos novos. E a carta da cigana que apareceu, ela vem representando ou você, ou uma pessoa na qual você tá lidando, porque a leitura pode espelhar também, mas se você é mulher, muito provavelmente essa carta represente você. E a gente tem a carta dos livros com os ratos. Aqui, gente, essas duas cartas pra mim falam de limpeza muito profunda, sabe? Eu acho que essas duas cartas com as cartas das vidas passadas, elas são uma só, basicamente, sabe? Elas são muito, muito unidas. Então, assim,
esse final de ano é um final de ano que vai prometer muita reflexão pra você, sabe? E você vai estar muito ativa, eu não vejo que você vai estar parado, tá? Eu vejo que você vai estar muito ativo com relação a toda a sua vida, com relação a projetos, você vai estar manifestando coisas, mas em paralelo vai estar tendo muita limpeza, sabe? Vai estar tendo muito movimento de recepção, de organização, de alinhamento de objetivos. E aí eu sinto também pela carta da chave com a carta dos peixes e a carta do coração que você não imagina o quanto isso vai abrir espaço e caminhos para todas as suas áreas, tá? Então, assim, eu vejo que esse final de ano vai ser um final de ano que tende a ser um pouco mais difícil, justamente porque você vai estar colocando muitas coisas na balança, você vai estar ponderando muitas decisões. Então, por exemplo, caramba, tá, final de novembro, e aí você toma a decisão de encerrar uma relação amorosa. Cara, é foda, é tenso, né? É muito difícil, porque você não vai passar mais Natal com a família, não vai passar Ano Novo. Então, assim, é uma decisão que ela demanda muita responsabilidade e muito cunhão pra você sustentar essa decisão, sabe? Então eu vejo que esse final de ano é um final de ano em que você vai tomar decisões, sejam elas práticas ou inconscientes ou emocionalmente falando, que são decisões que vão trazer um peso de resolução, sabe? Então, por exemplo, eu também, eu quero sair de emprego agora, nesses, 45 do segundo tempo, e vai passar o final do ano ainda desempregado, ou vai precisar pensar em alguma coisa no começo do ano. Então, eu vejo que esse final de ano ele vai prometer, assim, esse lugar de reflexão profunda. E a gente tem essas duas fases. Eu sinto que eu tô falando com pessoas que vão estar mais paradas para abrir esse espaço de reflexão, mas também sinto que eu tô falando com pessoas que vão estar tão ativas e tão loucas, fazendo de tudo, que vão estar tendo que cortar coisas e se desprender de coisas que não vão poder mais ocupar o teu espaço, tá? Então é o final de ano que vai trazer esse movimento, independente de se você vai estar muito atarefado ou se você vai estar mais parado ou mais em espera, em stand-by, é o momento em que você vai precisar cortar coisas da sua vida. Sejam sentimentos, sejam sensações, sejam padrões, sabe? Até na carta das vidas passadas, eu ia falar a carta do mundo, nada a ver. A carta das vidas passadas, ela fala pra gente também sobre esse lugar eu até tinha comentado antes, né? Esse lugar, assim, de padrões. Então, onde você vai reproduzindo, 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 e até que chegou num ponto em que você tá tão consciente desse padrão, que a vida olha pra você e fala assim, cara, você tá vendo que esse padrão tá aí, sabe? Tipo, o que você vai fazer com isso, né? Então é engraçado porque a gente vai aprendendo com a vida e tem momentos em que a gente se torna consciente desse aprendizado. Mas mesmo consciente, a gente tem muito medo de tomar uma decisão, né? Então eu vejo assim que esse jogo em específico, ele vem falando que a gente tá falando aqui de encerramentos e de organizações de coisas e situações, que são situações que já estavam sendo tomadas como padrão, já estavam sendo tomadas como algo que estava vindo e voltando e que você já começou a tomar uma consciência disso, e que agora que você sabe desse processo de padrão, talvez você não se sinta seguro de romper com ele, mas você sabe que você vai precisar romper, tá? Então forte, vai ser um final de ano de bastante movimentação. Tá bem forte a leitura, gente. E aí, quando a gente fala de abertura de caminhos, a gente tem aqui a carta da chave com os peixes e com o coração. Gente, aqui a gente tá falando de uma realização emocional gigantesca. E não só emocional, quanto também material, né? Essa carta aqui, ela fala pra gente sobre oportunidades que vão chegar pra você e que vão te deixar muito feliz, seja materialmente falando, seja, assim, financeiramente falando, na parte prática da vida, ou seja também na parte emocional. Então eu vejo assim, nova relação chegando, eu vejo novas pessoas, novos envolvimentos, eu vejo carreira, eu vejo trabalho crescendo muito, eu vejo que esse próximo ano assim tem tudo para ser um ano maravilhoso para você. E para que isso aconteça com mais força, com mais movimentação, você vai precisar olhar para aquilo que você já sabe que você tem que olhar. E é engraçado porque você já sabe, eu tô falando aqui, tipo, eu falo que é tal coisa, eu não preciso especificar, mas a primeira coisa que subiu na tua cabeça provavelmente é a resposta. Então, às vezes, aquela relação que tá parada faz um tempo que você sabe que é um padrão, você sabe que você não tá feliz, você sabe que não tá engajando, mas você tem medo de terminar, porque assim, é até bom, sabe? Ou aquele trabalho que até é bom, mas você sabe que tem que ser mais. Então, as cartas trazem de uma forma muito objetiva que já existe algo que você sabe que precisa ser trabalhado, que precisa ser deixado para trás, e a partir disso muitas oportunidades vão abrir. Muitas. E vai ser muito forte. Tipo, vai chegar de uma forma assim que você vai olhar pro todo e vai falar, meu Deus, tipo, aconteceu mesmo. É isso, sabe? Gente, que lindo. E aí agora, pra gente conseguir afinar essas informações, eu vou usar um tarô aqui que eu gosto muito dele. Ele é mega cirúrgico, que é o Wildwood Tarot.
Ele tem uma pegada um pouco mais druida, mais celta, eu gosto bastante. Opa! E ele já começa assim. Meu Deus. Tá, vamos lá. 3 de flechas ou 3 de espadas. A carta do xamã, também a carta do mago. O rei de pedras, que seria o rei de ouros. E a carta da imperatriz. Caramba. Não tenha medo da mágoa, não tenha medo do que vai te machucar, não tenha medo de olhar para sentimentos desconfortáveis, tá? Essa é a primeira coisa. Eu vejo que eu tô falando com pessoas que tendem a ficar numa zona de conforto porque tem medo de acessar sentimentos desconfortáveis, sabe? Então, por exemplo, assim, um desconforto com relação a uma situação na minha relação, né? Jogando aqui um exemplo. Você muito provavelmente prefere ficar quieta ou relevar ou só deixar, porque assim você sente inconscientemente que você está no controle, que você não precisa, né, discutir sobre. Mas as cartas vêm apontando justamente que é momento de você mexer aonde tem desconforto. Porque a gente é ensinado desde muito novo que a gente não tem que gerar desconforto, que a gente não tem que perguntar, não tem que falar. E aqui as cartas trazem uma orientação do tipo, cara, você vai ter que aprender a manipular essa dor. Você vai ter que aprender a manipular esse sentimento, você vai ter que aprender a entender e a abrir, assim, a olhar para essa ferida e não ter medo dela, né? Não ter medo da dor. E eu sei que é muito foda falar, né, quando a gente tá de fora, porque sentir dor é muito difícil. Mas, se você ficar com medo da dor, ela vai ficar lá para sempre. E quando você não tem medo e olha para ela, ela se dissolve, ela vai embora. E a carta do Rei de Pedras com essa carta da Imperatriz, para mim é muito bonito, porque são duas cartas que falam especificamente sobre um processo de amadurecimento muito forte. Aqui no fundo do deck a gente tem a carta do Pajem de Copas também, que fala sobre movimentações emocionais, notícias emocionais e boas novidades emocionais. E a gente também tem o 2 de flechas, a estrela, o 6 de copas e o as de... É isso. Gente, as cartas elas vêm trazendo de forma bem objetiva que você não precisa ter medo dessa dor e que você pode olhar para ela com um pouco mais de objetividade, porque assim que você olhar para ela, ela vai sumir. É isso. Porque a gente tem a tendência de criar muita expectativa em cima de uma situação que parece ser muito difícil, mas que no fim não é. Né? Então, por exemplo, assim, a finalização de um relacionamento. A gente fica criando milhões de narrativas na cabeça, a gente cria milhões de medos, e a gente fala, meu Deus, mas a família, o que vão achar de mim? Porque é o fim do mundo. E não é o fim do mundo. Né? Relacionamentos terminam e começam o tempo todo, e é difícil, é complicado, mas a vida não acabou, né? E às vezes a gente coloca assim que vai ser muito difícil no nosso interior e no fim a coisa acaba sendo até mais fácil, porque você já estava preparada para isso, você só não queria tomar aquela ação, que foi o que a gente conversou no começo, né? Mas eu quero saber um pouquinho mais. Eu vejo que tem um processo de amadurecimento muito forte esse final de ano. A carta do espelho, que é a carta do dependurado também, vamos lá. Que a gente tem mais. Essas pessoas precisam. Ai, meu Deus! Carta da torre. E a carta do 9 de paus com o pajem de paus. Gente, é real, assim, tipo, é uma resistência para uma mudança que não tem que mais estar resistindo, basicamente isso, sabe? Eu vejo que você tá empurrando aí como poderia dizer, mas eu vejo que existe uma necessidade de manter algo que é muito ilusório, mas que não existe mais. A gente volta pro mesmo ponto, sabe? E quanto mais você manter, quanto mais você permanecer nisso, mais forte vai ser essa queda. Porque o que acontece? A vida tá olhando pra você agora e tá falando assim, ó, agora é o momento de você mudar. Agora é o momento de você tomar essa decisão. Agora é o momento de você ter uma conversa que é mais difícil, que você fugiu por muito tempo. E se você não tomar essas rédeas, a gente sabe que a vida toma essas rédeas pela gente, né? Então aí a coisa acontece, aí um atrito vai começar a surgir, uma tensão, um conflito vai surgir para que você possa olhar para isso com objetividade. Então é muito forte, gente, assim, realmente é um momento em que, assim, esse final de ano pra você, para as pessoas que estão me assistindo agora, eu sinto que é um final de ano onde você vai perceber nitidamente que você tem o poder de mudar tudo e de organizar tudo, mas você vai precisar passar pelo desconforto de organizar. Isso pode ter a ver também com essa carta do 9 de paus com pajem de paus aqui, a gente pode estar falando de disciplina também, né? E aqui a carapuça encaixa bem bonitinha, bem certinha. Mas eu vejo assim que existem coisas que você tá
alinhando, almejando, em que, assim, cara, elas não vão sair do papel se você não começar a fazer, né? Eu vejo que elas não vão começar a ser realizadas se você ficar nessa posição um pouco mais imatura, de eu vou esperar o momento certo, eu vou esperar o momento propício, eu vou esperar um sinal, né? E tem um conto budista que eu gosto bastante, que ele fala assim, que tem uma pessoa numa margem de um rio, e ela tá bem feliz, ali olhando pra margem do rio, bem, bem contente, assim, olhando pra água passando. E aí ela percebe que alguém chega de navio, de um barquinho, na verdade, né? A pessoa chega e começa a falar da outra margem. Fala assim, caramba, a outra margem, babado, menina, olha, lindo demais, tudo maravilhoso, amei aquele lugar. E aí, essa pessoa que tá ali olhando pra margem que ela tá, ela começa a olhar pra margem lá do outro lado e começa a chorar. E começa, ai, eu quero ir pra lá, eu quero ir pra lá. Mas você acha que essa pessoa em algum momento pensou em levantar, pegar o barco, atravessar o rio, nadar pra chegar na outra margem pra conhecer a outra margem? Ela fica só pedindo. E aí ela começa, né, a fazer. É o engraçado desse conto budista que ele começa a fazer as orações, né? Ai, Deus, Senhor, por favor, faça com que essa margem venha até mim. Eu quero muito conhecer essa margem, Senhor, por favor, que seja meu. Eu quero. Mas a pessoa tá ali parada, sabe? Então eu vejo que essa carta do 9 de paus com página de paus fala um pouco sobre essa perspectiva um pouco imatura da vida, que é eu só peço, ou eu só projeto, mas eu não levanto, pego o barco e vou até outra margem, né? Então é até um convite das cartas para você olhar para o movimento da vida como algo um pouco mais simples também. Porque o movimento da vida começa depois do primeiro passo, né? A caminhada começa com o primeiro passo. A gente aprende sobre o caminho caminhando. Então, e assim, eu sinto que Deus, o universo, seja como a gente chama, né, essa energia, eu sinto que essa energia em específico ela funciona muito bem quando a gente confia. E essa confiança não é uma confiança teórica, uma confiança onde eu só teoricamente confio e vou soltando, sabe? É no sentido da prática mesmo. Eu dou o primeiro passo, mesmo assim eu saber que o chão existe. Né, e o chão surge depois da primeira tentativa. Então, realmente assim, esse final de ano, ele vai trazer para você também uma necessidade de confiança muito grande, mas ao mesmo tempo de você conseguir ultrapassar essas barreiras, que são barreiras que vêm de um lugar de procrastinação, são barreiras que vêm de um lugar de não quero resolver, vou deixando, assim, sabe? E assim, se não for resolvido, muito provavelmente a vida vai resolver por você e vai te suspender num lugar em que você não vai poder tomar nenhuma ação, porque a vida faz isso também, né? Aí o que acontece? A gente tem várias opções e possibilidades. A gente pode tomar essa e pode tomar aquela. E aí, a gente não toma nenhuma das duas, fica ali parado, e daí o que a vida faz? Ela fala, tá, você não vai decidir, então eu decido por você. Aí a coisa vira um caos tão grande que você não pode tomar nenhuma decisão dentro disso. A vida vai tomar por você, sabe? Então, nesse momento, eu vejo que o que vem pra ti é um lugar de assim, olha, pensa certinho, organiza, vê o que você consegue colocar na prática já, quais decisões você pode tomar na prática, o que você pode soltar, o que faz sentido, o que não faz sentido. Coloca metas, coloca datas e não procrastine esses objetivos, né? E assim, gente, pelo amor de Deus, não é pra você sair tomando todas as decisões do mundo agora, mas é no sentido de que você não pode mais deixar com que isso trave você, tá? No sentido assim de que você não vai ficar só pedindo por, mas você vai tentar fazer acontecer, tá? E aí, vamos dar uma olhadinha se o tarot tem mais alguma coisa pra falar, mais alguma mensagem final. Ai, já pulou um monte de carta ali. Nossa, gente, esse jogo tá muito doido. A gente tem aqui o As de Paus. Bem lindo. A carta da jornada, que é a carta da morte. A carta do guardião, que também é a carta do diabo. A estrela, gente, contra arcano maior. A estrela. E a carta dos 6 de copas. O renascimento. Lindo. Gente, final de ano vem aí com muitas resoluções, com necessidade de resolução, com necessidade de reorganização. A carta da morte com o diabo também fala pra mim sobre questões finalizando vícios, finalizando coisas que antes pareciam muito essenciais, mas que você sabia que eram erradas, que agora não vão estar mais presentes na sua vida. Então aqui a gente pode estar falando também de pessoas que vão estar se livrando de vícios como cigarro, como sedentarismo, como tabaco, como, sei lá, como álcool, sabe? Então eu vejo assim que eu tô falando com pessoas que vão estar iniciando uma jornada, fazendo algo certo que elas já sabiam que era certo antes, mas que agora vão ter coragem de tomar uma atitude mais correta. Se não é o seu caso, no sentido de substâncias, a gente pode estar falando de ações, né? A gente pode estar falando aqui de ações que mantêm você no mesmo lugar e que você não deseja, sabe?
Então, assim, por exemplo, procrastinação, como a gente comentou antes, autodepreciação, uma autoestima muito baixa, onde você acredita que você não pode fazer nada. Não, sabe? Tipo, agora vai ter uma finalização desse tipo de sensação, de sentimento que não leva você pra lugar nenhum, né? E aí a gente tem a carta da estrela com a carta dos seis de copas, renascimento. Vejo que esse próximo ano vai ser um ano onde você vai conseguir expandir de formas incríveis, vai conseguir expandir de formas maravilhosas e de formas em que você nem imaginava que você conseguiria chegar, sabe? Esse próximo ano vai ser o ano em que você vai olhar pra tudo isso e vai falar assim, meu Deus, como tudo aconteceu tão rápido, assim, sabe? Como que as coisas movimentaram tão rápido? E movimentaram rápido justamente porque você teve coragem de deixar pra trás coisas que já não fazem mais sentido pra você e que te fazem mal e que você já sabe o que é. Gente, que incrível, que leitura maravilhosa, muito legal, muito forte também. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida aí, vocês podem deixar pra mim nos comentários que eu vou estar respondendo, tá? E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Semana que vem tem vídeo de previsão para os signos pro próximo mês e também previsão pro ano de 2026. Beijinho!